No frio e sem assistência, serviço de transporte de moradores de rua é suspenso e casa de apoio não tem como fazer o recolhimento sozinha. Sem salário, funcionários do Hospital de Santa Maria estão sem receber desde maio e ameaçam parar UTI, a maior da rede pública do DF. Direto do Congresso, o Senado deve aprovar hoje a reforma trabalhista, enquanto o Planalto segue atrás de votos contra duro parecer pela aceitação da denúncia. Em discurso, Temer diz que vai respeitar qualquer decisão. Os fatos do DF, do entorno e da política você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde. Já está difícil enfrentar o frio esse mês. Imagine, então, para as mais de 5.000 pessoas que vivem nas ruas do Distrito Federal. Para piorar, o serviço de apoio à instituição que acolhe os sem-tetos foi suspenso. O transporte e a abordagem são tarefas do GDF. Entenda o caso na reportagem. O inverno deste ano está rigoroso em Brasília. E quem não tem um lugar quentinho para dormir está sofrendo nas ruas da capital. O serviço de abordagem social oferecido pelo governo e instituições de apoio foi suspenso no começo do mês pela Justiça do DF. Fabiana, diretora da Casa Santo André, conta que a instituição participou da licitação para receber apoio do GDF, mas não ganhou. Ao analisar o processo, a surpresa: a empresa vencedora estava irregular em pelo menos 3 itens. Desde a forma, o critério utilizado pela comissão para avaliação das instituições, como a questão da comprovação da experiência prévia da instituição classificada, a própria inscrição junto ao CAS, que é o Conselho de Assistência Social, que havia sido publicado 10 dias antes da publicação do edital de chamamento, e dentre outros. Com tanta gente precisando de um lugar para se aquecer, a instituição vem abrindo as portas durante a noite, acolhendo pelo menos aqueles que conseguem chegar até o local, já que a abordagem pelas ruas está suspensa. Estamos abrindo um espaço que nós temos na instituição para que eles possam entrar, tomar banho, fazer alimentação, e estamos até cedendo o espaço para que eles possam dormir, por conta do frio, né, que está fazendo em Brasília. A conselheira de Direitos Humanos do DF fala da realidade de quem vive nas ruas, especialmente agora no inverno, e ressalta a importância do serviço de abordagem social, que pode até mesmo salvar vidas. A abordagem é como se fosse um pronto-socorro que essas pessoas têm, porque elas não têm dinheiro para pegar um ônibus, para chegar a um hospital, para chegar a um restaurante, para se alimentar, para comprar um cobertor. Então, tudo isso é feito dessa forma pela abordagem de rua. Por meio de nota, o GDF informou que ainda não foi notificado da decisão judicial que suspendeu o serviço e que todos os atos do edital são legais. Por fim, disse que assim que receber a notificação, vai adotar todas as providências cabíveis para restabelecer a prestação do serviço. Sérgio Amaral, que história complicada, né? Complicada, assim, e assim, burocratizar a abordagem social é mais complicado ainda, né? Dose para leão, porque não dá, como o próprio nome diz, abordagem social, é um serviço social. O que a gente vai fazer? Por causa dessa burocracia aí, a gente vai deixar as pessoas morrerem de frio na rua? E aliás, aí, morrer de frio não é nem força de expressão, né? É verdade, é morrer mesmo e de frio, imagina uma coisa dessa. Mas olha, tem uma coisa muito esquisita nisso aí, é que a Justiça mandou suspender o serviço no começo do mês. O serviço não está sendo realizado, esse serviço de abordagem, mas o governo diz que ainda não recebeu a notificação judicial para a suspensão. Se não foi notificado, então por que parou? Aí tem alguma coisa que não está cheirando bem não, Lana. A Câmara Legislativa aprovou um projeto de lei que dá livre acesso em ônibus aos passageiros desempregados. Cabe agora ao governador Rodrigo Hollenberg sancionar ou vetar essa lei. Só no ano passado, o governo subsidiou 600 milhões de reais em gratuidades no transporte público. Para este ano, o orçamento aprovado foi bem menor, 173 milhões. O DF tem hoje 338 mil desempregados, o que significaria um aumento de pelo menos 200 milhões a mais no orçamento.
De acordo com o projeto aprovado pelos deputados distritais, só terão direito ao passe livre em ônibus pessoas que trabalharam por pelo menos 6 meses no antigo emprego e que não tenham sido demitidas por justa causa. O prazo máximo para solicitar o benefício será de 6 meses após a demissão. O passe livre em ônibus poderá ser usado por 90 dias e o bilhete deverá ser devolvido assim que a pessoa voltar ao mercado de trabalho. O projeto ainda precisa da sanção do governador Rodrigo Hollenberg. Em nota, o Buriti já adiantou que não tem como arcar com a despesa criada pela Câmara e que vai vetar o projeto. Hoje, a cada 3 passageiros, 1 não paga a passagem. Com a nova lei, a cada 3, 2 não pagariam. O que, segundo o governo, compromete investimentos em outras áreas e, em último caso, pode até provocar um aumento do preço da passagem. Sérgio Amaral, de novo, aumento do preço da passagem para cobrir despesas. É o que a gente vem falando todo dia, né? Mas olha, também fazer cortesia com chapéu alheio, né, é uma coisa típica de político brasileiro, né? Legislativos não podem criar despesas para os executivos. E foi isso que a Câmara Legislativa fez. Ela aprovou uma despesa que não é ela que vai pagar, o custo fica lá com o outro, com o governo. E aí, para o governo assumir uma despesa dessa, para pagar aqui, tem que tirar dali. Só que ali está faltando, acolá também, aqui também. Então, não tem mágica, orçamento público, finanças públicas não tem mágica. Não dá para simplesmente criar do nada, fazer um tchum, bater uma varinha uma varinha mágica e se criar uma despesa se não tiver a fonte de recursos para garantir isso aí. Infelizmente, essa é a realidade. A segunda-feira foi decisiva para o futuro do governo Temer. O relator da denúncia contra o presidente leu o parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e recomendou que os deputados autorizem a investigação pedida pela Procuradoria por corrupção passiva. Sérgio Sveiter é do PMDB, o mesmo partido do presidente. Brasília parou para acompanhar o relatório de Sérgio Sveiter e foi um banho de água fria no governo. Voto pela admissibilidade da acusação e pelo deferimento do pedido de autorização para instalação pelo Supremo Tribunal Federal de processo por crime comum contra o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Elias Temer Lula. O relator argumentou que não há motivos para que a Câmara engavete o processo. Estamos diante de indícios suficientes de autoria e materialidade e por tudo que vimos e ouvimos, aspas, não é fantasiosa a acusação, é o que temos e deve ser apurado. A defesa de Michel Temer rebateu, afirmou que a acusação do Ministério Público é inadmissível, porque não há provas de corrupção. E essa assertiva consta da denúncia, foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos por quem os pegou. O conteúdo é um nada acusatório. Tanto é um nada acusatório que precisaram seus acusadores, os que elaboraram a peça assinada pelo ilustre procurador-geral, precisaram recorrer à ficção. Criaram hipóteses, levantaram suposições, adentraram no campo da criação intelectual. O advogado destacou ainda que esse é um caso em que o verdadeiro culpado está livre, aproveitando a fortuna no exterior e sem a menor chance de ser preso. Esses tiveram como prêmio maior a impunidade absoluta, com direito a sair do país, com direito a voltar para o Brasil para completar suas delações, com direito a ir à Bolsa para ganhar dinheiro em cima da exploração do câmbio. Foi uma sessão tensa. Para atrasar a apresentação do parecer, a oposição exigiu que a ata da reunião anterior fosse lida. Presidente, por favor, contenha. O artigo 95 não cabe discussão na devolução. E no final pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o relatório.
Nesta quarta-feira, a primeira fase da discussão está marcada para 10h30 da manhã e segue até a noite. Terão direito à palavra os 66 titulares e 66 suplentes da Comissão de Justiça, por até 15 minutos cada, e mais 40 deputados que não integram a CCJ por 10 minutos. Se todos os 172 parlamentares falarem pelo tempo máximo e, na sequência, os líderes dos partidos, serão mais de 40 horas de debates. Por isso, haverá uma outra sessão na quinta, que vai também da manhã até a noite. Depois começa a votação. Quem tiver 34 votos ganha. O Planalto pressiona para que o presidente da Câmara marque a decisão final em plenário o mais rápido possível. É o momento em que Rodrigo Maia vai mostrar se é aliado ou não, dizem ministros próximos a Michel Temer. O Planalto também espera por uma resposta do PSDB, um apoio vital para o governo. O PSDB tem 4 ministros e todos já disseram que seria importante a bancada permanecer no governo para ajudar a tocar as reformas e a acelerar a retomada da economia. E o governo ainda conta com a ajuda do PSDB para a batalha regimental que se avizinha. Os tucanos se reuniram na noite desta terça-feira em São Paulo, mas não decidiram nada. Só que os deputados do partido estão liberados para votar como quiserem na sessão que vai definir o futuro da denúncia contra o presidente Michel Temer. Uma nova reunião deve acontecer amanhã. Por enquanto, o Planalto segue na batalha por votos e Temer dá sinais de que vai continuar resistindo. Quem acompanhou tudo é o repórter Vitor Boiadian, que fala com a gente ao vivo. Vitor, boa tarde para você. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos. Pois é, o presidente Temer disse, inclusive agora há pouco, num evento aqui em Brasília, que qualquer que for o resultado da Câmara, entre acatar ou rejeitar essa denúncia, vai aceitar com naturalidade. Diz isso, mas nos bastidores, tanto ele como a base do governo continuam batalhando para que o resultado seja uma rejeição dessa denúncia. Tanto é assim que lá na Comissão de Justiça já foram trocados pelo menos 13 deputados, 9 deputados só ontem, na sessão de ontem. Aqueles deputados de partidos aliados, mas que ainda não sabiam como iriam votar, eles foram substituídos por aqueles que deram certeza de que vão rejeitar a denúncia contra o presidente Temer. Não só isso, como agora há pouco, Lana, 9 deputados do PMDB protocolaram um voto em separado pedindo a rejeição dessa denúncia, contestando, portanto, o voto do deputado Sérgio Sveiter, também do PMDB, que foi lido ontem. Toda essa articulação acontece também no Planalto, numa tentativa de mostrar que não há qualquer diferença com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é o próximo na linha sucessória e assumiria a presidência da República com o afastamento eventual de Michel Temer. Hoje, à tarde, Temer e Maia terão um evento juntos, eles estarão lado a lado na sanção do projeto que garante a regularização fundiária, uma tentativa de demonstrar que não há qualquer conspiração acontecendo lá na Câmara dos Deputados. E por parte do PSDB, que teve uma reunião ainda sem resultado ontem, os tucanos devem se reunir mais uma vez amanhã para tentar avançar nessa decisão, se afinal ficam ou não na base aliada de Michel Temer. Lana. Obrigada, Vitor. Mais uma vez uma reunião para não decidir, né? É muito provavelmente essa que ontem não decidiu nada, da semana atrasada não decidiu nada, vai se repetir daqui a 2 dias e com grande chance de novamente não decidir nada, a menos que venha uma grande surpresa aí na CCJ. Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, amanhã e depois, né, vai se reunir para votar, para analisar e votar o relatório do deputado Sérgio Sveiter, recomendando a aceitação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Agora, como disse o Vitor Boiadian, essa mexida lá, a mudança de vários deputados que seriam, em tese, bem mais fiéis ao presidente Temer, deve garantir, então, um resultado, uma maioria razoavelmente folgada pró-presidente Temer lá na Comissão de Constituição e Justiça. O Palácio do Planalto continua exibindo números que lhe garantem também uma folga razoável no plenário da Câmara quando sair da CCJ e chegar ao plenário. O problema que muitos governistas começam a admitir é que, vencida essa primeira batalha na CCJ e a segunda no plenário, aí pode vir uma terceira, pode vir uma quarta, quando chegarem ao Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, enviadas à Câmara as novas denúncias que o Procurador-Geral da República já disse que vai apresentar contra o presidente Temer. Então, os governistas acham que isso é muito desgastante e que, se isso se prolongar durante muito tempo, pode haver problemas, mas eles continuam garantindo
que tem ainda uma maioria folgada no plenário da Câmara. Agora, o presidente falar que ele gostaria de resolver isso tudo com pressa, ele e 200 milhões de brasileiros, né? O presidente quer pressa porque ele quer voltar a ter tranquilidade para governar. O povo brasileiro também tem pressa porque quer ver voltar o país a funcionar normalmente. O que está precisando é do país funcionar, a economia girar e a gente criar empregos, porque temos aí quase 14 milhões de desempregados e esse número não deve ser desprezado, né? A seguir, funcionários do Hospital de Santa Maria estão sem receber e ameaçam parar UTI. O Band Cidade volta já já.